Olá, queridos amigos de luz, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Sandra Sueli e aqui você encontra vários assuntos que vão te ajudar no seu crescimento interior. E na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai refletir juntos sobre um tema bastante interessante e bastante polêmico também, que é a relação da quantidade. Quando que menos é mais? Parece um paradoxo, né, gente? Como é que a gente pode imaginar que menos é mais, né? Parece que a conta não fecha, não é isso? Mas é muito interessante. Quando eu tomei conhecimento desse tema pela primeira vez, eu também achei muito assim intrigante, né? Muito estranho, porque a gente está acostumado, né? A gente aprende desde pequeno que quantidade é assim, volume, né? É bastante coisa. Então a gente aprende, né, desde criança, né, que o sucesso está relacionado com quantidade, né? Então a criança, quanto mais brinquedo ela tem, mais ela acha que dá para brincar, que dá para ser feliz e tudo mais. E aí a gente vai crescendo, né? E a gente vai trazendo esse paradigma para a nossa vida adulta. E aí a gente começa a enfrentar alguns obstáculos, né? Porque a gente traz aquela falsa ideia de que quantidade, né? Quantidade é sinônimo de sucesso, quantidade é sinônimo de prosperidade, né? E muitas vezes a gente acaba assim, se deparando com exatamente o oposto, né? Muitas vezes a gente traz essa ilusão e a gente se cobra demais, né? Muitas vezes a gente, por trazer esse falso conceito, né, que muitas vezes vem lá da infância ou vem até da cultura mesmo, né, do ambiente em que a gente foi criado, muitas vezes a gente se depara com um choque de realidades, né? Então, quando que menos é mais? A partir de que ponto, né, que a gente pode começar a entender esse conceito e trabalhar esse conceito a nosso favor, né? Então, para a gente refletir juntos, né? Quando a gente está voltado só para o lado material, né? Aqui vem assim até uma dica do plano espiritual para a gente poder entender isso, né? Porque o ser humano, o lado do ego humano, ele não consegue entender essa conta, né? Menos é mais. O ego ele não entende isso. Para o ego, menos é sinal de que você está declinando, de que você não tem, de que você não é próspero, né? De que você não tem condições. Então, o ego, ele entende isso dessa forma. Mas a nossa alma, ela entende justamente o contrário, tá? Menos é mais. Por quê? Quando nós estamos mergulhados na materialidade, tá? E também identificados com o ego, a gente realmente vai acreditar com todas as nossas forças de que quantidade é importante. Mas, conforme a gente vai fazendo um trabalho interno, né, uma busca interna, conforme a gente vai percebendo as nossas realidades sutis, os nossos corpos sutis, conforme a gente vai integrando aspectos do nosso eu superior em nós mesmos, a gente vai começando a entender que menos é mais e que isso é uma realidade muito concreta, né? Por mais que pareça o contrário, mas é a pura verdade. Quando menos é mais, é exatamente quando a gente percebe que nós não somos matéria, simplesmente, né? Nós estamos numa materialidade, né, aqui na terceira dimensão, mas a gente está aqui para viver algumas experiências, viver experiências de caráter evolutivo. Então, quanto mais quantidade nós tivermos de qualquer coisa, tá? Eu coloquei aqui uma figura que representa bem, né, aquela montanha de roupa ali, porque é isso que a gente consegue
entender bem o conceito, né? Mas pode ser quantidade de qualquer coisa, tá, gente? Então, quando mais a gente percebe, né, que a quantidade, quanto mais quantidade a gente tem, mais a gente vai começar a perceber o quanto nós estamos aprisionados naquela quantidade. Olha que interessante, né? A nossa alma, ela gosta de liberdade, né? E se a gente está muito mergulhado na materialidade, se a gente está muito identificado com o nosso ego, a gente vai ficar aprisionado, as nossas energias vão ficar aprisionadas em cada objeto que nós tivermos. Eu li uma vez um livro muito interessante que falava sobre o Feng Shui, né? O Feng Shui é uma filosofia muito interessante mesmo, porque ela nos mostra as energias por trás, né, de certos acúmulos que a gente costuma ter, né, de certos comportamentos de guardar muita coisa, né? Então tem umas explicações assim muito interessantes. E aí, gente, nesse livro que eu estava lendo, falava mais ou menos o seguinte, que cada objeto que a gente tem é uma mão dupla. Então, a gente tem o objeto e o objeto nos tem. Olha isso, gente. Olha que interessante, né? A gente tem o objeto e aquele objeto nos tem. Então, quer dizer que parte da nossa energia fica presa no objeto que a gente tem. Quando eu li aquilo, eu falei, nossa, gente, que coisa, né? E aí eu comecei a observar, falei, meu Deus do céu, né? Cada coisa que a gente tem, uma partezinha, né? Por mais, assim, sutil que seja, uma partezinha nossa tá ali naquele objeto. Então, gente, quando nós temos a tendência, né, de acumular coisas demais, a gente fica muito fragmentado. E quanto mais fragmentado nós estivermos, mais enfraquecido é o nosso poder, tá? Então isso realmente trouxe assim uma reflexão muito profunda quando eu assim tomei contato com essa informação. Porque a gente começa a observar que a gente tem um monte de coisa e que às vezes 80% das coisas que a gente não usa. Né? Não estou falando só de roupa, viu, gente? Eu estou falando de qualquer coisa, qualquer objeto. Pode ser livro, pode ser louça, pode ser sapato, bijuteria, né? Qualquer coisa que as pessoas tenham em grande quantidade. Né? Não estou dizendo que é errado a gente ter as coisas. Né? Nós estamos vivendo no mundo material e nós precisamos dos objetos materiais para eles nos atenderem, para eles atenderem às nossas necessidades. O problema é quando essa quantidade extrapola o limite aceitável, né, da necessidade. Então, por exemplo, vamos imaginar, né, que uma pessoa X tenha 120 pares de sapato. Por exemplo, tá, gente? Estou dando um exemplo assim bem, né, bem fora, assim, mas só para a gente entender, né, para vocês entenderem. Vamos imaginar que a pessoa tenha 120 pares de sapato. Se a gente for analisar, né, assim, de uma forma coerente, tem necessidade de uma pessoa ter 120 pares de sapato? Né? Parece um pouco esdrúxulo a coisa. Mas a gente pode perceber que existe. Tem gente que tem 120 pares de sapato, tem gente que tem mais até, né? E aí o que acontece? Se a gente for analisar por essa teoria do Feng Shui, se cada objeto que a pessoa tem, o objeto também a tem, só essa pessoa X, por exemplo, né, que nós demos no exemplo, está fragmentada em 120 partes. Isso só falando dos sapatos, porque provavelmente, né, vai ter outras coisas também, vai ter roupa, vai ter bolsa, vai ter cinto, vai ter um monte de coisa, né? Então, imagina o quanto que
a pessoa está fragmentada, porque cada objeto requer a nossa atenção, né? Então, as pessoas que têm hábito de acumular, né? Os acumuladores. Os acumuladores são pessoas extremamente fragilizadas. Por quê? Porque eles têm todos aqueles objetos e todos aqueles objetos têm uma parcelinha da energia da pessoa. Então, isso faz com que a pessoa fique num estado de ansiedade tremenda, de perder ou de sumir, ou de um dia perder algum daqueles objetos, né? Existe uma frase bíblica, né, que Jesus diz assim, que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, né? A gente costumava escutar muito isso quando ia na missa e tudo mais, e depois refletindo bem, né, a gente percebe que ele estava fazendo uma alusão a esse tipo de acúmulos, né? Porque as pessoas, aonde está a sua atenção, né? Então, se você tem vários objetos que você, assim, tem apego, né? Você vai ter, o seu coração vai estar ali, né? E se o seu coração está ali, aquilo é o seu tesouro, entende? Então, a gente não pode ter, assim, um excesso absurdo de objetos, de pertences, exatamente para que a nossa energia não fique tão fragmentada. Não há problema nenhum em ter quantidades. A questão é que cada objeto que a pessoa tem, né? Cada objeto que a pessoa tem, o objeto também tem uma parcelinha, mesmo que bem pequenininha, da energia da pessoa. Então, por essa linha de raciocínio, a gente consegue, né, entender, nós que estamos já assim, com mais disposição de nos observarmos e de avançarmos no caminho da espiritualidade, a gente começa a perceber que essa conta de quando menos é mais realmente faz sentido. Porque cada vez que você tem menos quantidade desnecessária de determinadas coisas, menos fragmentado vai estar a sua energia. Cada objeto que você não tem, a sua energia não está presa no objeto, ela está contida em você. Então, o seu poder pessoal, ele é maior, porque você tem mais energia acumulada em você, tá? O seu poder pessoal, ele é proporcional a essa quantidade de energia que você tem condensada em você. Então, quando a gente tem objetos que nos atendem, né, numa quantidade que nos atendem, não há perda de energia, porque você usa o objeto e o objeto te recompensa com a utilidade que ele tem para você. A gente começa a perder energia quando a gente tem muitos objetos os quais a gente não usa, tá? Então não há aquela troca energética, né? É como o exemplo que eu dei na metade do vídeo, né? Da pessoa que tem 120 pares de sapato. Ela vai usar todos? Até pode usar, mas até ela usar todos esses 120 pares, até ela voltar a usar o primeiro, já ficou um tempo enorme sem ela usar, né? Então, já não há mais aquela troca de energia. Então, gente, essa reflexão ela é muito libertadora, porque ela começa a trazer para a gente uma questão em que a gente tem o poder na mão, o poder de escolha, de ver aonde que nós vamos colocar a nossa energia. Se a gente vai querer deixar a nossa energia fragmentar cada vez mais, nos pequenos objetos que a gente tem, né? Na grande quantidade de pequenos objetos que nós temos, né? E a nossa energia vai se fragmentando cada vez mais, e não há aquela troca, aquela realimentação da troca, né? Porque você usa e ele te dá em troca o benefício do uso. E aí você tem milhares de objetos que você não vai fazer essa troca energética, você vai só perdendo energia. E aí também, gente, tem uma outra coisa interessante,
dentro dessa linha do Feng Shui que eu estava estudando, que fala o seguinte, quando você não usa um objeto, alguma coisa, por um período, uns 6 meses por aí, a probabilidade de você não usar mais esse objeto, ela é de mais de 90%. E isso eu comprovei comigo, porque eu tenho algumas coisas que eu não uso já há mais de 6 meses, e realmente, cada dia que passa, a possibilidade de eu usar aquele objeto vai ficando cada vez mais distante. Por que acontece isso? Porque se perdeu o vínculo. Se perdeu o vínculo energético que havia entre você e aquele objeto. Porém, como aquele objeto ainda está sob a sua tutela, a tua parte energética continua no objeto, mesmo ele não te atendendo mais. Aí que está o grande problema, porque a gente vai perdendo energia. Então, gente, quanto mais a gente acumula coisas que a gente não usa, mais a gente perde em energia, tá? Se você tem uma quantidade assim grande de coisas, porém você usa constantemente e sempre tem aquela troca energética entre você e o objeto, aí tudo bem. Agora, se você não tem essa troca assim constante da energia entre você e o objeto, você está perdendo energia. E o objeto está retendo uma parcela sua dentro dele. Toda vez que você olha para aquele objeto, uma partezinha sua está lá. Até o momento em que você se desfaça daquele objeto. Mas aí, o que acontece? Se você se desfizer daquele objeto, sem trazer de volta aquela energia que você tinha e que ficou presa naquele objeto, vem o famoso arrependimento. Já aconteceu com vocês e vocês darem alguma coisa embora e depois se arrepender? Ou dar a coisa embora e o objeto foi fisicamente, mas ele continua preso dentro da sua mente? Já aconteceu isso? Comigo já. Então, o que é isso? É quando a gente não faz o trabalho de resgate. O resgate da nossa energia que ficou presa naquele objeto no momento que nós o adquirimos, né? E ficou ali e a gente não fez esse resgate, a gente não trouxe essa energia de volta e a gente não liberou o objeto. Ele saiu da nossa mão, porém nós não liberamos energeticamente. Isso também é tema para uma outra videoaula. Então, gente, a gente precisa aprender a soltar o objeto, a soltar o pertence que a gente vai querer liberar para que a energia que estava presa ali volte para nós. Então, gente, menos é mais. Então, assim, para fechar, né, a nossa reflexão dessa videoaula de hoje. Quando que menos é mais? Menos é mais toda vez que eu percebo que um objeto que eu tenho também tem parte de mim, parte da minha energia. Então, quanto mais eu quiser ter a minha energia concentrada em mim, eu terei menos quantidade de coisas que possam drenar a minha energia. E vou ter apenas aquelas em que eu possa fazer a permuta, fazer a troca energética, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sapato, eu uso aquele sapato e ele me dá em troca o benefício, o conforto, o serviço de calçar os meus pés, por exemplo. Essa é a troca que deve haver entre a gente e os objetos que a gente tem. Objeto que a gente tem para ficar só fazendo volume, a gente está perdendo energia. E aí eu fico me perguntando, né? Eu acho que os colecionadores devem, assim, ter uma fragmentação de energia incrível, porque colecionador tem um monte de coisa, mas não usa, né, gente? É só para ficar lá de enfeite, né? Não sou contra, tá, gente? Não estou fazendo nenhuma crítica, é só uma reflexão, né? A gente está refletindo juntos. Seguindo por essa linha de raciocínio, realmente, um colecionador, né, vai ter tudo ali. Então, partes de si vai estar tudo, assim, em cada
objeto da sua coleção, né? Por isso que quando algum objeto de um colecionador se perde ou desaparece, é um sofrimento incrível, né? Porque parte da energia da pessoa estava ali. Enfim, só para a gente refletir, né? Gente, não estou fazendo nenhuma crítica, mas para a gente poder entender, né, como que isso funciona, porque é uma coisa tão sutil que a gente às vezes não, no dia a dia, assim, a gente não percebe o quanto que a gente deixa a nossa energia ir até o encontro do objeto, né? E às vezes fica lá e a gente não tem aquele retorno, tá? Então, gente, é isso. Espero que tenha ajudado vocês na reflexão. Para mim foi bem esclarecedor, né? Foi bem interessante. E com isso, gente, a gente vai começando a ver que a nossa vida, ela começa a ficar mais leve. Por que ela fica mais leve? Porque a nossa energia não está tão fragmentada, não está tão dividida em um monte de pequenas coisas que a gente possa estar acumulando sem ter tanta necessidade de tê-las, né? Então, quanto mais a gente conseguir concentrar nossa energia, manter a nossa energia dentro de nós, tendo as coisas que a gente precisa usar de uma forma saudável, maior será o nosso poder pessoal para fazer outras coisas, né? Para usar de uma forma criativa, para usar de uma forma mais alegre, tá? Então fica aí a dica para vocês. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.